Há 3 meses atrás, quando eu fiz uma sequência de vídeos aqui no canal, conhecida como Um Passeio com o Tom no Mundo das Fadas, eu falei um pouco sobre a origem da franquia dos filmes da Tinkerbell e de onde surgiu a inspiração lá dos estúdios Disney para poder criar esses filmes. Eu também falei um pouco sobre cada personagem que faz parte dessa franquia de filmes. Não sei se você se lembra ou se você chegou a assistir esses vídeos. Eu disse que essa ideia para fazer os filmes surgiu por conta de livros que foram escritos e lançados há alguns anos atrás e que cativaram tanto o estúdio Disney que eles resolveram comprar a ideia e se dedicar na proposta de fazer o filme. Eu até disse que o primeiro livro foi Pó de Fada em Busca do Ovo. E eu queria muito ter um livro desses aqui comigo, gente. Afinal, muitos sabem que eu sou extremamente fã de Tinkerbell. E ter um livro desses comigo seria fantástico. Então, o que eu fiz? Eu fui logo atrás de saber mais sobre esse livro, procurando por ele na internet. E aí eu descobri que, por ser um livro que já havia sido escrito e lançado já fazia um certo tempo atrás, ele estaria praticamente esgotado, né? Seria impossível de ser encontrado em lugares por aí. Mas, para minha incrível sorte, eu encontrei, parece que o último exemplar, a última cópia desse livro disponível na dona internet. Ele estava à venda por um valor adequado. Ele era usado, mas não estava estragado. De forma alguma, ele estava até em ótimo estado. E não estava tão caro assim, como eu disse. Então, é óbvio que eu não hesitei e nem pensei 2 vezes, porque eu sabia que se eu não pegasse aquele livro, outra pessoa poderia pegar no meu lugar e o que eu faria? Eu choraria lágrimas de sangue pro resto da minha vida. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e comprei o livro e quando ele chegou até as minhas mãos, eu vi que o livro estava escrito em inglês. Por quê? Porque ele havia sido comprado mesmo lá nos Estados Unidos. Mas isso não fazia diferença nenhuma pra mim, porque o que importava era eu ter esse original que deu origem a toda a franquia de filmes que eu tanto amo e que também faz parte dos estúdios Disney. E também conhecido como a franquia Disney Fadas, né? Bom, e aí, eu acho que esse livro, gente, ele é lindo, é perfeito, porque ele é cheio de ilustrações, a capa dele é dura, depois eu vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês, né? E claro que quando ele chegou, eu fiquei tão emocionado que eu disse, ele é meu, é meu! E aí, depois de alguns meses, eu estava no meu quarto, quando um dos meus primos chegou até mim, dizendo que ele estava no TikTok e viu muitas pessoas falando de um livro que também estava sendo debatido ali e fazia referência ao mundo de Tinkerbell. Muitas pessoas estavam comentando sobre ele. Aí eu fiquei curioso e quando eu fui procurar saber mais a respeito desse livro, eu vi que ele era tipo um spin-off que contava a história do romance da rainha Clarion com o Lord Milori. E provavelmente, não tenho a real certeza, né? Esse romance seria aquele que os dois viveram e a gente fica sabendo um pouquinho no filme Tinkerbell e o Segredo das Fadas, que é onde a rainha Clarion, ela conta, né, sobre esse romance que ela teve com esse personagem. Aquele filme que a Tinkerbell tem uma irmã, né? Ela descobre que ela tem uma irmã. E aí, é claro que, como eu disse, eu ainda não sei nada dessa história. E eu só posso dizer que quando eu descobri que o livro, né, ele havia sido escrito contando a história desses 2 personagens que eu também amo, eu queria muito tê-lo em mãos para poder fazer o quê? Para poder ler, para poder devorar. O problema é que desde que esse livro chegou até mim, eu ainda não tive o tempo de ler. Gente, e por quê? Por conta dos estudos, da faculdade, né? E também do trabalho. A minha vida, se vocês não sabem, é muito corrida. E isso dificulta um pouco o meu tempo de leitura. Quando eu era adolescente, né, lá na época da escola, assim que eu chegava em casa, era o almoço, eu fazia depois as atividades que tinha que fazer, as atividades escolares, e aí eu pegava um livro, deitava na cama e lia aquele livro com fervor. Eu adorava realmente pegar um livro para ler.
Mas hoje em dia não é mais como antes, né? Quando eu chego do trabalho, eu já estou bem exausto, então eu deito um pouquinho para poder descansar e acabo dormindo. Aí assim que eu acordo, eu abro o notebook para poder fazer o quê? Para poder estudar as matérias que eu tenho que estudar, que são online, porque à noite eu vou para a faculdade, que eu tenho que ter as matérias também que são presenciais, porque eu estudo numa faculdade semipresencial, tendo as matérias ali online e as matérias presenciais. Mas agora eu estou em período de férias da faculdade, mas não estou de férias do trabalho. Porém, eu vou ver se finalmente eu consigo ler esse livro nesse período em que eu estarei de férias da faculdade. Porque essa história aqui, gente, dá pra poder perceber que é uma história muito bacana e eu tô muito interessado em descobrir o que se passa entre esses dois personagens. Olha só, aqui a gente já vê a Rainha Clérion e aqui o Lord Milori. E eu prometo, gente, que depois que eu ler, eu vou trazer aqui pra vocês a resenha desse livro, falando a minha opinião, o que eu achei da história, o que eu gostei ou o que eu não gostei. Porque vivendo nesse universo mágico que eu vivo da Disney, eu não poderia deixar de ter mais um livro que fazia parte dessa franquia comigo aqui em casa. Vocês não concordam? Ele foi escrito por Alison Saft e parece que muitas pessoas se interessaram pela obra. Portanto, eu vou procurar ler em tempos livres. E depois, quando eu conseguir terminar, o que não será tão rápido assim, porque como vocês podem ver, ó, ele não é um livro tão pequenininho, né? Ele até que é um livro um pouco grossinho, né? Bem gordinho. E assim que eu terminar de ler, eu vou trazer a resenha pra vocês, né? Eu prometo que eu vou trazer a resenha pra vocês. Mas, como eu disse, eu vou ler em tempos livres, quando eu puder. Eu ainda nem abri ele, ó, ele tá lacrado, porque eu sou muito cuidadoso com as minhas coisas. Ainda mais sendo algo da Disney. Então, eu vou mostrar um pouco melhor pra vocês os dois livros que eu estou falando aqui. E assim, vocês vão poder entender o que realmente eu estou falando. O primeiro livro sendo o livro que deu origem à franquia de filmes Tinkerbell, né, que é a franquia Disney Fadas, e esse livro aqui, que é o spin-off desse universo de Tinkerbell. Vamos lá? Tá curioso?
E aí pessoal, vocês gostaram do vídeo de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like para poder me ajudar. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E agora, fiquem atentos porque logo novos vídeos estarão saindo por aí. E vocês com certeza vão gostar dos próximos assuntos, dos próximos conteúdos também. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!